filho do homem. Essa expressão no hebraico significa filho da raça humana, ou seja, alguém que possui as características e os sentimentos de um ser humano. No Antigo Testamento, essa expressão ganhou um título messiânico, pois quando eles diziam filho do homem, estava querendo se referir ao Messias. Nós vemos que Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, quando ele vai falar sobre o Messias, ele usa essa expressão filho do homem. Veja Daniel capítulo 7, verso 13, que está escrito: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. No Novo Testamento, nós vemos de uma forma literal Jesus Cristo com as características e com os sentimentos de um ser humano. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito para a salvação da humanidade. Hebreus capítulo 4 e o versículo 15 diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Perceba aqui que o escritor ele deixa bem claro que Jesus literalmente teve as características e os sentimentos de um ser humano, passando por todo tipo de tentação, mas Jesus vencendo, não pecou, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus ele teve os sentimentos e as necessidades que um corpo físico humano ele tem. Jesus ele teve fome. Mateus capítulo 21, verso 18 diz que Jesus ele teve fome. Jesus ele teve sede. João capítulo 19, verso 28 diz que Jesus estava com sede. Jesus ele teve sono. Mateus capítulo 8, verso 24 diz que Jesus dormia. Jesus ele tinha o cansaço. Em João capítulo 4, verso 6 diz que Jesus ele estava cansado da viagem. Jesus ele teve tristeza. Mateus capítulo 26, o verso 36 ao 38 diz que Jesus ele fala para os seus discípulos que a sua alma está profundamente angustiada, está profundamente triste até a morte. Jesus ele chorou. Lucas capítulo 19, verso 41 e João capítulo 11, o verso 35 mostra e nos revela que Jesus ele chorou. Jesus ele sofreu, ele teve dores. Quando nós lemos o livro de Isaías, no seu capítulo 53, nós vemos falando sobre Jesus Cristo, Filho do homem, que ele foi homem de dores, experimentado nos trabalhos, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Em Lucas, no capítulo 17, no verso 24 ao 25, Jesus, quando ele fala sobre o Filho do Homem vindo como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra, Jesus diz que antes que isso aconteça, era necessário que ele sofra muito e fosse rejeitado. Em Mateus 16, verso 21, Jesus Cristo ele começa a mostrar para os seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, para que ele sofresse muitas coisas. Então nós vemos que Jesus ele teve os sentimentos, as características, as necessidades fisiológicas que um ser humano ele tinha e ele tem. Por isso que Jesus ele é chamado de Filho do Homem. Para que Jesus ele fosse verdadeiramente o Filho do Homem, um ser humano, era necessário que ele tivesse todos os elementos que um ser humano ele tem, que é o corpo, a alma e o espírito. O ser humano ele tem o corpo, a alma e o espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para Jesus Cristo, ele ser verdadeiramente um ser humano, ter 100% de homem também no seu corpo, era necessário ele ter o corpo, alma e espírito. E nós, meditando, olhando para a Bíblia, nós percebemos que Jesus ele tinha o corpo, a alma e espírito. A Bíblia nos revela isso. Mateus capítulo 27, versos 58 ao 59, diz assim: Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Nós vemos aqui revelando o corpo de Jesus. Mateus capítulo 26, o verso 38. Jesus disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste. Jesus Cristo ele cita aqui a minha alma. Jesus Cristo ele tinha alma. Jesus Cristo ele tinha um espírito. Lucas capítulo 23 e o verso 46 diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu
espírito. Jesus Cristo, ele tinha corpo, alma e espírito. Verdadeiramente, Jesus Cristo, ele era o Filho do homem. Ele teve verdadeiramente os sentimentos, as características, as necessidades fisiológicas que um ser humano tinha. Havia duas diferenças de Jesus com os homens. Jesus Cristo, ele nasceu em um nascimento virginal de uma mulher virgem. Ele foi concebido plenamente pelo Espírito Santo e a sua vida foi sem pecado.